Quem está de olho no cenário econômico já está se perguntando: será que a hiperinflação vai voltar a assombrar o Brasil? Será que a gente vai ter algo parecido com aquilo que a gente teve nos anos 80 e nos anos 90? No vídeo de hoje a gente vai refletir um pouco sobre isso e eu também vou te dar algumas dicas para você estar preparado para o cenário que vier, independentemente de qual cenário seja. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. E por aqui a gente conversa de assuntos como investimentos, empreendedorismo e planejamento tributário. Tudo isso numa perspectiva de internacionalização, o que é o nosso diferencial. E esses são assuntos que são do interesse de quem quer ganhar dinheiro e não tem vergonha de admitir isso. Então, se você se enquadra nesse perfil, considere se inscrever aqui no canal e também ativar o botão do sininho para receber uma notificação e ficar por dentro sempre que sair dicas e vídeos novos, fresquinhos para você por aqui. E mais, já clica também no botão de gostei, que é para mostrar para o YouTube que esse conteúdo realmente é relevante para você, que você se importa com a sua educação e de quebra também para ajudar esse canal a crescer. Se você está por dentro desses assuntos, é bem provável que você já tenha se deparado com algumas manchetes nos jornais econômicos, como as seguintes: Guedes alerta para o risco da volta da hiperinflação no Brasil. Guedes: Brasil pode ir para hiperinflação se não rolar a dívida satisfatoriamente. E ainda, só no Brasil. Guedes fala sobre hiperinflação e a bolsa sobe. E essa última notícia serve para nos mostrar que o Brasil não é para amadores. E muitas vezes nem mesmo para profissionais. Mas em todo caso, o importante é que, cara, esse é o tipo de manchete que desperta um certo medo em nós brasileiros. Até porque o Brasil não tem um histórico nada bom quando se trata de hiperinflação. Há algumas décadas atrás, a nossa hiperinflação chegou a bater 4.000% ao ano. Para você ter uma ideia de como isso é insano, naquele período teve falta de alimentos e aí o Sarney, numa tentativa desesperada de tentar resolver esse problema, ele era o presidente, ele saiu confiscando boi no pasto para mandar para o abate antes da hora para ver se conseguia aumentar a oferta de alimentos e diminuir o preço. E cara, ele ainda chegou a fazer uns argumentos muito sem qualquer cabimento lógico de que a culpa da inflação era dos grandes fazendeiros que não queriam abater os bois, tipo, algo que não faz o menor sentido, mas acabou colando e convencendo muita gente. O sensacionalismo era tanto que eles chegaram a fazer desfiles de bois em algumas cidades pelo Brasil para mostrar como o governo estava preocupado com esse problema da inflação e empenhado em resolver. O desfile de boi era puro sensacionalismo. Lógicas econômicas que a gente só vê aqui no Brasil. Mas se por um lado o Brasil da época da hiperinflação nos fornece essas notícias tragicômicas que chegam até a ser engraçadas, por outro lado, a hiperinflação em si, ela não tem nada de engraçado não. Naquele tempo, muitas famílias perderam as suas fortunas e outras famílias que nunca tinham enfrentado a pobreza passaram pelo problema da fome. E aí é lógico que isso aí acaba assustando aqueles brasileiros que são mais conservadores e veem o cenário que nós temos hoje em dia. Que, para você ter uma ideia, alguns investidores eles já estão falando nesse risco de hiperinflação. Essa linha de pensamento acredita que a hiperinflação ela não vai vir por causa da retomada e do aquecimento da economia. Isso não. Eles falam que vai ser uma consequência da desvalorização do real. Segundo essa ideia, o fato do real estar cada vez mais barato favorece as exportações. E aí é claro que o produtor de alimentos brasileiro, por exemplo, ele vai preferir mandar esses alimentos para o exterior, que ele vai conseguir vender mais caro do que se ele fosse vender aqui no mercado interno. Além disso, um outro efeito aí da depreciação do real, da alta do dólar, é o aumento do custo, do preço dos produtos importados. Isso eu não me refiro apenas aos teus eletrodomésticos, ao teu celular, ao teu computador, não, mas também à matéria-prima, aos insumos que são utilizados na indústria brasileira.
Por exemplo, aqui a gente tem indústria de calçados, indústrias de plástico e todas essas utilizam, sei lá, produtos químicos que vêm de algum outro país como matéria-prima para fazer a produção desses bens. A partir do momento em que o dólar está mais alto, significa que esses insumos vão custar mais caro para as fábricas brasileiras e aí o produto delas final também vai estar mais caro na hora que chegar aí para você, consumidor. Então não bastasse esse incentivo para as exportações e também o fato de que as importações estão mais difíceis, também contribui com o aumento da inflação, o fato de que o governo simplesmente ligou a impressora no modo hard. A gente teve o auxílio emergencial, alguns são a favor, outros contra, e a gente também teve a impressão de dinheiro mesmo. A gente aumentou a base monetária em um ano, como a gente não via nos últimos 20 anos aqui no Brasil. É o que você pode ver nesse gráfico aí na tela, que mostra o crescimento da base monetária, mais precisamente do M1, ao longo dos últimos anos. Veja que só em 2020 teve toda essa alta aqui, que foi de aproximadamente 50% de crescimento da base em um único ano. Isso sem nem contar que o Brasil tem esse problema crônico da dívida pública, que possivelmente está na iminência de estourar nos próximos anos. Como eu já comentei naquele vídeo intitulado "O Brasil pode virar uma Argentina", que teve até bastante repercussão. Se você ainda não assistiu, eu aconselho que assista, eu vou deixar aqui no izinho também. O Brasil, muita gente não sabe, mas ele é o país que mais perdeu investidores estrangeiros no mundo nesse ano de 2020. E na medida que os gringos saem daqui e tiram os dólares deles do nosso mercado, a tendência é que o real se deprecie ainda mais e também que a nossa bolsa caia. Diga-se de passagem, a nossa bolsa só não caiu mais por causa da entrada massiva dos investidores, pessoas físicas brasileiras que parece que acabaram de descobrir o nosso mercado de ações. Agora, quem você acha que é a sardinha e quem que você acha que é o tubarão nessa relação aí entre investidor estrangeiro institucional e investidor brasileiro pessoa física? E mais, em que lado você quer estar? Do lado da sardinhada ou do lado dos tubarões? Bom, muita gente é brasileiro, investidor pessoa física, e está do lado dos tubarões. Principalmente aquele pessoal que já tem mais tempo de mercado e tem um medo legítimo da hiperinflação. Mas alguns têm um medo que chega a ser exacerbado. Ainda mais agora com todas essas declarações que o próprio ministro Guedes deu aí na mídia. Essa repercussão foi tanta que logo em seguida o próprio ministro Guedes foi na mídia novamente para tentar amenizar a situação, apaziguar os ânimos desse pessoal. É o que você pode extrair, por exemplo, dessa notícia do Correio Brasiliense, segundo a qual o mercado vê a fala de Guedes como um grito de socorro de quem quer fazer alarde para passar a pauta política. E também tem essa outra notícia aqui do Valor Econômico, que diz que a fala de Guedes sobre a hiperinflação é exagerada. Então todo esse alarde que o Guedes fez é muito mais na intenção de trazer à pauta política novamente aqueles assuntos como aquelas 4 privatizações que ele pretende fazer, possivelmente no ano de 2021, e também todas as reformas econômicas e administrativas que ele vem prometendo. Mas veja que isso não vai resolver o problema. Por exemplo, se a gente for falar das 4 privatizações, a gente vai ver que, primeiro, a dívida brasileira ela está chegando a 6 trilhões de reais. Se a gente pegar a empresa dessas 4 que tem mais valor de mercado, que é a Eletrobras, ela hoje está valendo cerca de 40 bilhões de reais, ou seja, é uma ordem de grandeza a menos. O que significa que se o governo brasileiro ele fosse dono de todas as ações da Eletrobras, o que ele não é, mas vamos supor que ele fosse, e aí ele vendesse todas elas pelo preço de mercado, ele ia conseguir no máximo 40 bilhões de reais. Agora, como a dívida é 6 trilhões, isso representa apenas 0,8% mais ou menos da dívida. Com certeza, ajuda, mas não resolve o problema das contas públicas. Só isso não basta. Além do que, um segundo ponto é que o Guedes tem prometido essas reformas, ele tem prometido essas privatizações já há algum tempo e ele não tem conseguido efetivar nada disso. Eu não estou tirando o mérito dele não, é porque realmente esse é o tipo de mudança que exige muito mais do que ele apenas. Exige uma enorme articulação política no Congresso, por exemplo, que não é nada fácil de fazer. Então a gente sabe que a real intenção do Guedes com essa declaração era justamente tentar fazer uma articulação
pressão política, tentar voltar a trazer esse assunto à tona, à pauta, para que consiga negociar aí com o Congresso, passar de repente essas privatizações. E eu tenho lá as minhas dúvidas se o Guedes ele realmente acredita que esse risco da hiperinflação ele é real aí nos próximos anos. Eu tenho minhas dúvidas se ele acredita que o preço do arroz vai estar, sei lá, R$ 2.000 em alguns poucos meses. E embora eu não ponha a minha mão no fogo por ninguém, muito menos por governantes e políticos, eu pessoalmente não acredito que a gente vai ter uma hiperinflação dessa magnitude aí no curto e no médio prazo. Se a gente for olhar em termos históricos, aí, cara, eu acredito que é até provável que o Brasil, hora ou outra, vá ter essa hiperinflação novamente ao longo do tempo, porque faz parte do Brasil. A probabilidade disso acontecer realmente é muito alta. Agora, no curto prazo, o meu palpite é que isso não vai acontecer. Eu tenho certeza? Não, eu não tenho a menor certeza. Até porque no Brasil tudo é muito especulativo. A gente é um país especulativo. Então só o que eu posso fazer é reconhecer que eu não tenho como prever tudo o que vai acontecer. Qualquer coisa é possível por aqui. E o que eu posso fazer então é estar preparado para todos os cenários, mesmo aqueles de maior adversidade. Aliás, essa é a principal mensagem do vídeo. Qual seja, de que o importante não é o que vai acontecer, não é se a gente vai ter uma hiperinflação ou não, mas sim como que a gente pode fazer para estar preparado para qualquer cenário, para não sofrer tanto caso a gente tenha uma hiperinflação. Até porque o simples fato de isso aí ser discutido, de esse risco ser discutido no Brasil, já é mais do que o suficiente para a gente estar preparado, para a gente ser um investidor antifrágil. Então quem deixa o patrimônio muito exposto ao Brasil, na prática, acaba tendo que torcer para que o Brasil consiga fazer o dever de casa, consiga passar as reformas para evitar um cenário, talvez não de hiperinflação, mas de aumento considerável da hiperinflação, sim. Até porque eu falei, eu não acredito que a gente vai ter hiperinflação, mas inflação eu acredito que a gente vai ter uma alta significativa. Há alguns estudos que falam que para cada 10% que o dólar sobe, a tendência é que o IPCA, que é o índice da inflação, suba cerca de 0,8%. Então, por essa perspectiva, é bastante razoável de a gente imaginar que no curto prazo a gente vai ter uma inflação aí perto de 5%, quiçá 6%. E em alguns produtos, na verdade, essa inflação ela vai ser até muito maior do que isso. É o que acontece com os alimentos, por exemplo, que hoje a inflação já está batendo a casa de 2 dígitos. E aí a gente chega ao segundo ponto mais importante desse vídeo, que é entender como se proteger desse cenário de inflação, que pode ser que não seja uma hiperinflação, mas com certeza será uma inflação significativa. E como eu já vinha falando, quando você está com o teu patrimônio exposto totalmente ao Brasil, na prática você acaba dependendo de torcida para que os nossos governantes façam a coisa certa. Só que se seu patrimônio depende de torcida, ainda mais de torcida para político, isso significa que tem alguma coisa muito errada aí, você está fora do controle da situação e você precisa retomar o controle da situação. Como fazer isso? Simples. Se o nosso problema é justamente a desvalorização do real, a gente tem que pensar como um investidor global e começar a se expor a outras moedas que não vão se desvalorizar, a moedas estrangeiras. E aí você pode se expor a elas, tanto comprando as moedas mesmo, ou ainda investindo em ativos que são lastreados nessas moedas. E tem duas maneiras de você fazer isso: empreendendo ou investindo. E quanto ao empreendedorismo, para o empreendedor, o que ele vai ter que fazer vai ser trabalhar de forma global na internet para conseguir cobrar em dólares. Por exemplo, se você presta algum serviço de freelancer, você é editor, você é programador, você é músico, você é artista, começa a vender isso na internet, em algum site como o Fiverr, por exemplo, que eu vou deixar aqui na descrição, que aí o teu público vai te pagar em dólares e você vai conseguir ganhar poder de compra. Veja que isso é uma possibilidade que o brasileiro que viveu a hiperinflação dos anos 80 e 90 sequer sonhava em ter. Se hoje em dia, mesmo com toda essa ampla informação que a gente tem disponível, ainda não é tão comum a gente ver brasileiro empreendendo de forma global, imagina naquele tempo que a economia era super fechada, que era muito difícil para o brasileiro até comprar dólares, quem dirá empreender fora do Brasil. Isso era algo que era realmente muito restrito apenas para uma parcela muito pequena da população. O grosso, cara,
Se fosse empreender em dólares, era tentar achar um doleiro para comprar dólares e fazer um trade. Não era nem para ganhar poder de compra, era mais para se proteger da desvalorização do real. Ou sei lá, conseguir comprar mais produto no supermercado acima da cota que tinha por pessoa de fracionamento e vender no final do mês por um preço 2.000 vezes mais caro e conseguir fazer um trade de arroz. Ainda bem que a internet chegou e esses tempos mudaram. E para o investidor, ainda que tenha muitos que gostem de contar até hoje, que naquela época era muito fácil ganhar dinheiro trabalhando no overnight, que os lucros eram altíssimos por causa da inflação, o fato é que isso aí é conto de pescador. Na realidade, não é nada fácil, mesmo para os investidores, conseguir ultrapassar um cenário de hiperinflação e sair ileso. Provavelmente a maior parte desse pessoal perdeu dinheiro. E diga-se de passagem, naquele tempo, investir no mercado financeiro era algo muito restrito também a uma parcela muito pequena da população. Apenas quem era muito rico tinha essa possibilidade. E não podia comprar dólares, como eu acabei de falar, os investimentos eram muito limitados ao Brasil. Aí o que acontece é até que teve até aquela história bem interessante das Export Notes, que foi um jeito que eles deram para driblar tudo isso. Eu já contei em um outro vídeo, eu adoro essa história, também vou deixar aqui no izinho para você conferir. Agora, hoje em dia, a coisa é muito diferente. O investidor consegue se posicionar em dólares. Basta ele trocar a conta que ele tem na B3 por uma conta que ele tem lá fora. E aí ele vai se posicionar não apenas em ativos lastreados em dólares, como também a própria moeda e também, sei lá, a outros ativos de proteção, tal qual o ouro, por exemplo. Diga-se de passagem, na hora de você for trocar a sua conta numa corretora brasileira por uma conta em uma corretora americana, vale a pena conferir a Passfolio. E aí, se você entrar pelo meu link de afiliado e fizer um depósito de $25, você vai ganhar um bônus de $100 para fazer a compra das suas primeiras ações. É muito significativo. E eu estou fazendo a propaganda da Passfolio, não é nem apenas por causa desse bônus aí que eles dão, por causa desse programa de afiliados. É porque eu realmente acho que ela é uma corretora muito interessante para brasileiros e que eu gosto de trabalhar com ela, até porque ela aceita depósitos em criptomoedas. E aí, comprando ativos lastreados em moedas fortes, definitivamente você consegue se proteger desse problema da inflação brasileira. E mais, eu digo que ainda que a nossa inflação estivesse totalmente sob controle, o fato é que mesmo assim, comprar ativos lá fora ia te proteger da inflação. Deixa eu te explicar. O que acontece é que a nossa meta da inflação, o que a gente considera inflação controlada, é ter 4% de inflação ao ano. Essa é a meta estipulada. Enquanto que lá nos Estados Unidos, a meta deles é ter algo perto de 2% ao ano. O que significa que se os dois países estiverem tudo certo, cumprindo a meta que os governantes deram, mesmo assim, no longo prazo, o real tende a se desvalorizar em relação ao dólar, porque a nossa meta é pior do que a deles. Então, o dólar vai se depreciar menos do que o real. Consequentemente, de forma genérica, é bem provável que os ativos lastreados em reais também se desvalorizem em relação aos ativos lastreados em dólares. Ou ao menos eles vão ter que ter uma performance muito mais alta para conseguir compensar essa desvalorização do real. Em dólares eles não têm esse problema. E esse também é um dos principais fatores pelos quais eu prefiro internacionalizar. Mas cara, por esse vídeo, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que todo esse insight que a gente tem aqui tenha te ajudado de alguma forma a mostrar como internacionalizar é uma pequena mudança que pode fazer um diferencial significativo no seu resultado. Espero que tenha servido para abrir os olhos de muitos brasileiros. E se esse vídeo contribuiu de alguma maneira com a sua educação e vai impactar a forma como você vê os seus investimentos, cara, se inscreve e também envia esse vídeo para alguém que pode se beneficiar dessa informação. A maior parte dos brasileiros ainda não acordou para a importância de construir um capital de forma global. Um abraço e até a próxima.